Ê, Cavaleiro do Zodíaco. Uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade de aceitar, não é uma dificuldade de entender, entendeu? Eu consigo entender fácil. Mas uma coisa que eu não aceito muito bem é o como é muito comum nós vermos as pessoas muito emocionadas e sempre clamando muito para que uma obra que uma pessoa gosta, que é de uma mídia que não é o cinema, seja adaptado para as telonas. É muito comum quem gosta de HQ, de mangá, de anime, de games, de livros, sempre esperar pelo momento em que a obra querida dela vai estar nas telas de cinema. E eu penso que isso tem uma relação com prestígio. Cinema, bom, ele é muito glamourizado nesse sentido, né? E uma obra que você gosta estar passando no cinema é um indicativo muito forte. Ora, se você gosta de uma obra que ela tem uma qualidade tão legal que ela ganhou uma adaptação de cinema. É um risco que vale a pena pelo menos tentar. Então o cinema tem esse lugar de prestígio máximo de qualquer franquia, né? Até porque uma adaptação de qualquer coisa que chega no cinema, isso é um marketing gigantesco para a obra original. Estar no cinema é a maior forma de furar a bolha do nicho de que aquele livro de fantasia ficava, de onde aquele anime, aquele mangá estava, de onde aquele jogo estava. Você fura um nicho e você consegue agora trazer mais pessoas para essa franquia e, ao mesmo tempo, mais pessoas agora que vão consumir a obra original. Então é um mérito muito grande estar na tela de cinema. Porém, nem toda obra funciona na telona. E é importante entender porque isso não é um demérito. Existem ideias, existem histórias que é muito comum que elas funcionem com muito mais força na mídia original, que ela foi pensada pelo seu criador, do que numa adaptação para as telonas. Existe esse fantasma no mundo dos videogames de que não existem boas adaptações de videogames até hoje, o que é uma mentira, tem muita adaptação legal de videogame por aí. Mas um exemplo rápido, esse não é o assunto desse vídeo, é só para explicar essa questão de que algumas obras elas funcionam melhor numa mídia do que nas outras, usando um exemplo extremamente quente, a série de The Last of Us. Ela foi uma série que eu achei legal, mas é uma série que eu fiquei triste porque eu de verdade esperava que ela seria excepcional. E pra mim ela acabou sendo uma série muito apressada, o que é interessante, né? É muito comum os comentários sobre The Last of Us ter sido que a série foi lenta, e eu fico pensando o que as pessoas assistem hoje em dia, cara. Isso me deixa um pouco aquela sensação de, será que eu que tô velho? Será que eu sou chato? Porque não é possível. The Last of Us pra mim é uma série extremamente rushada, desespero, correria, sendo que não precisava. Se eles tivessem contado a mesma história da primeira temporada em duas, eu acho que uma série que eu achei legal teria sido uma série excelente. Porque uma coisa que não tem tão bem na série de The Last of Us, que tem nos jogos, é o desenvolvimento lento e gradual de Joel e Ellie. É claro que você não precisa, é claro que a única forma de você fazer com que a gente se importe com dois personagens e que a gente acredite na relação entre eles, a única forma de você conseguir chegar no resultado legal seja com bastante tempo em cima da narrativa. Existem formas mais inteligentes de fazer isso acontecer, eu não acho que a série conseguiu. E essa questão do tempo que você passa com os personagens é um ponto fortíssimo do jogo. Então, nesse sentido, eu falei tudo isso de The Last of Us, por mais que não seja o tema desse vídeo, só porque eu queria mostrar o quão The Last of Us é uma obra que ela se saiu melhor no original do que na adaptação. E agora eu tô vendo que eu vou passar a próxima meia hora falando sobre o filme de Cavaleiros do Zodíaco, a maioria dos comentários vai ser de The Last of Us. Vocês querem... Eu acho que agora que eu disse isso, agora que vocês vão fazer questão. E acontece que Cavaleiros do Zodíaco é uma obra muito difícil, no meu ponto de vista, de ser adaptada de uma forma satisfatória pro cinema. Esse filme é uma coprodução japonesa, húngara e estadunidense, sendo que no caso os Estados Unidos em si, a principal função foi o papel da Sony Pictures como distribuidora do filme. Quem desenvolveu, quem fez o filme foi a Toei Animation. Então a gente pode dizer que esse filme, por mais que, é claro que ele quer cativar o público ocidental, mas esse é um filme japonês de Cavaleiros do Zodíaco. E o principal problema que esse filme tem é um só, e é muito triste você prestar atenção nos elementos de um filme e perceber que o grande problema, o grande inimigo, a grande coisa jogando contra o filme é a falta de verba. Esse filme custou 60 milhões de dólares. O que é claro que parece muito dinheiro, mas quando a gente fala de cinema, isso é pouco. Isso é realmente pouco. 60 milhões é considerado um filme de médio porte, mais ou menos. É o preço que é comum custar filmes de comédia romântica que não tem nada sobrenatural, não tem nada demais acontecendo, né? Que são filmes só de situações entre pessoas ali, e você sabe como uma comédia romântica pastelão funciona. 60 milha é o preço desse tipo de filme. 60 milha não é orçamento pra filme que precisa de efeito especial, minha gente. E pra esse vídeo eu quero deliberar sobre vários pontos,
tanto trazendo o ponto de vista da adaptação em si. Muitos dos vídeos que mais fazem sucesso no meu canal são sobre Cavaleiros do Zodíaco. Pra mim, nem faria sentido eu tentar analisar o filme no vácuo, sem comparar com a obra original. Se esse for o tipo de análise que você quer ver, eu vou permear isso em alguns momentos, mas também tem muitas outras análises por aí na internet. Essa é a minha forma de abordar um filme da minha obra favorita, que, na minha opinião, se era pra fazer, tinha que ser bem feito, mas realmente, enfim, só fazendo, né, voltando a outro ponto. Mas o primeiro problema fácil pra falar, na hora de dizer que o filme tem pouca verba, tem menos verba do que devia, é obviamente pra falar do CGI, é sempre a coisa que chama muita atenção. E, cara, o CGI desse filme é uma tragédia, não tem o que dizer. Mas a cena de abertura do filme é mostrando o Shura e o Aioros. A cena é rápida, os dois estão com os elmos fechados, então não dá pra ver o rosto, não dá nem pra saber quem são os atores. E é interessante porque as armaduras de ouro, elas parecem bem mais legais do que as armaduras de bronze no filme, o design delas, né? Eu acho que muito disso, né, foi porque as armaduras de ouro, elas aparecem naquele momento rapidinho, então era mais fácil, era mais simples, era mais barato de produzir. Só que, cara, logo nessa cena tem um take do Aioros segurando uma cápsula, porque a Saori, né, ela tá dentro de uma cápsula. E, cara, eu fiquei pensando, tem um take de 3 segundos mostrando a Saori bebê, e é assustador, porque ao invés de eles pegarem qualquer bebê e colocar ali, literalmente eles fizeram um bebê de CGI que vai me perturbar à noite. Eu com certeza terei pesadelos lembrando dos olhos daquele bebê. Lembre-se disso quando você vê o filme. Então o CGI se mostra de péssima qualidade, tanto em momentos assim, quanto em cena da armadura vestindo o cavaleiro, que nem tem aquelas cenas super bacanas da gente ver do anime, da pessoa parada assim, com a armadura fazendo, né, montando ele. Tem 2 cenas desse jeito no filme, e é muito ruim, mas é um ruim num nível que dá dó. Os poderes, então, nem se fala, tem um momento ou outro que o meteoro de Pegasus soa legal, mas na maioria das vezes só é poderzinho, é só energia meio genérica, que nem chega a ser tão ruim assim. Mas é mais um exemplo de como realmente faltou verba pra esse filme. Falar de CGI é uma camada, na minha opinião, mais óbvia, né, de se criticar num filme de orçamento baixo, mas não é só isso. O design das armaduras não funciona no filme, elas não parecem armaduras de metal. Eu fiz vários vídeos criticando o aspecto das armaduras nos shorts, no TikTok, no Instagram, e muita gente, eu entendo, lógico que esses vídeos eles foram muito bem, pessoas diferentes deram as suas opiniões, mas o grande problema pra mim dessas armaduras não é a falta de fidelidade com o material original, é a questão de que elas são diferentes, e eu entendo, mas elas não funcionam. E elas não funcionam no filme, tanto no falta de aspecto de armadura, você não acredita que aquilo é uma armadura sagrada, tanto pelo quão elas simplesmente não são bonitas. Os capacetes tanto de Fênix quanto de Pegasus são muito feios, e esses são elementos que, quando eles não são legais, eles vão colocando barreiras, eles vão afastando a gente da obra. Mas outros pontos que refletem a verba baixa, gente, o roteiro desse filme é tão fraco, as atuações são tão fracas, e a mescla entre esses dois faz com que você tenha muita dificuldade de levar o filme a sério. Eu vou entrar um pouco na história mais pra frente, mas esse filme tem um roteiro, parece que não tem história pra contar. O filme quer chegar na 1h50 por qualquer motivo, o roteiro não sustenta intercalar os núcleos de personagem de maneira que a narrativa avance. O filme tem facilmente um bloco aí de 40, 50 minutos, que parece que o filme tá esperando uma minutagem correta pra que o Cassius e o Ikki e a Gurad ataquem a casa do Al-Mankido com a Saori, e ali a gente possa ter um conflito que vai resultar no ponto de virada do segundo pro terceiro ato desse filme. Mas a sensação é justamente que, pela falta de história, o filme ele fica se segurando pra acontecer. Isso fica tão evidenciado pela atuação, que não é nada especial, quanto o roteiro com diálogos realmente mal escritos, e arrematado pela edição desse filme que não tem tato, não tem ritmo, não tem dinâmica. E quando toca Pegasus Fantasy, inclusive a música toca 2 vezes ao longo do filme, é muito importante que no momento que você escolher tocar a música tema, que é o que vai puxar com muita força a nostalgia de quem estiver assistindo, que você escolha fazer isso em uma cena que você vai montar, você vai estruturá-la com muito carinho, para que quando a cena esteja no seu clímax, você arremate ela tocando a música, que vai fazer todo mundo arrepiar, que vai fazer a gente sentir. E, gente, as 2 vezes que Pegasus Fantasy tocou, foi numa versão bonita da música, bem lenta,
bem calma. A música em si é bonita, mas as duas vezes eu pensei, gente, o que está acontecendo nesse filme? E essa edição, com péssimo tato pros momentos mais sensíveis, pros momentos de entrega principais do filme, evidenciam as atuações e o roteiro comprometido, fazendo com que facilmente metade desse filme te dê a sensação de que não tem nada significativo acontecendo e que o filme parece ser muito maior do que ele é. É um filme de 1h50, mas que a sensação enquanto você tá assistindo é que ele tem umas 2h30. Simplesmente porque tem muitas cenas que parece que o filme só tá patinando. E muito dessa minha análise tá batendo em cima dos pontos em que o filme peca, e que pra mim fica muito claro que o grande problema desse filme foi a verba. E um fator que dá uma tristeza também é na forma como as lutas são filmadas. Tem cenas de um personagem enfrentando múltiplos inimigos, e a câmera não exatamente fecha demais pra impedir que a gente consiga ver a ação direito. Não, tem momentos que a câmera tá até bem aberta, só que ela se mexe, ela se desloca no eixo de um jeito que é muito confuso, que dá até um pouco de tontura, e que por mais que não seja técnica de você fazer a ação acontecer em takes muito rápidos e muito fechados, ainda dá o efeito de que existe menos movimento, existe menos ação acontecendo em si, e parte da intensidade da ação tá sendo adicionado através da forma que a câmera tá sendo manipulada. E isso tá sendo feito de uma forma extremamente irritante. Você quer mostrar que esse personagem é rápido? Abre esse ângulo de câmera. Deixa eu ver ele cruzar esse campo todo aqui de uma vez. Não, a câmera baixa e segue, e você tem dificuldade de entender o que tá acontecendo. Todos esses elementos técnicos juntos resultaram em um filme cuja experiência de assisti-lo é muito comprometida. Eu até agora não me aprofundei na história, mas todas essas questões técnicas, pra mim, dão a sensação de um filme que precisava de muito mais. Eu acho de coração que se o filme tivesse 100 milhões a mais pra trabalhar, ia ser um filme muito melhor. E eu sei que pode parecer um argumento extremamente raso dizer que um filme simplesmente seria melhor se ele tivesse 100 milhões a mais, só que, gente, é muito comum um filme multimilionário que é incompetente, que o filme até pode saber filmar, o filme até pode ter um design de produção bom, ele pode ter um CGI caprichado, ele pode ter diálogos bem escritos, ele pode ter uma edição com dinâmica, mas o problema é que a história é muito ruim, mas o problema é que os arcos de personagens não fazem sentido. Tem muito filme que tem muito dinheiro que consegue acertar nos aspectos técnicos, assim, com facilidade, e mesmo assim falha na hora de entregar uma história que seja mais do que esquecível. E por mais que esse seja um filme extremamente esquecível, apesar disso, esse não é aquele filme ruim e a história é muito ruim, e isso é o que te incomoda, e isso é o que faz você sair da sessão falando que você acabou de ver uma bomba. Esse é um filme muito ruim que me deixou triste. Ele me deixou triste porque as poucas coisas que ele acerta são as coisas que, pra mim, eu, Luiz Felipe, pessoa física, se você perguntar quais são as coisas que você tem que acertar em qualquer obra, tudo vai sair errado. O que essa obra precisa acertar? Eu vou te responder sem pestanejar. Na construção dos personagens e no desenvolvimento dos personagens. Se esses personagens têm personalidade, se esses personagens parecem pessoas, se esses personagens têm motivações, se esses personagens têm conflitos, e a forma que você trata esses personagens ao longo da narrativa. Se você acerta isso, pra mim você fez o que a grande maioria dos filmes que conseguem acertar todo o resto porque eles têm mais dinheiro. Se você acerta isso, pra mim você acertou o mais difícil. Você acertou a parte mais sensível que qualquer obra precisa ter. Eu de coração acho que acertar a parte técnica é a parte mais fácil, porque no final das contas é a parte que quanto mais dinheiro você coloca em cima, meio que naturalmente ela vai melhorando, sabe? Você vai ter mais equipe, você vai ter mais gente trabalhando, mais gente ganhando bem. Não necessariamente, né? A gente sabe como a indústria cinematográfica é complicada, mas a gente vai ter mais gente engajada no projeto. Naturalmente, tudo técnico vai ser de melhor qualidade. Mas acertar personagem é muito difícil. E por um lado, infelizmente, essa é a única coisa que esse filme acerta. Por outro lado, felizmente, se esse filme tivesse que acertar em uma coisa só, é essa que ele consegue. E agora, vamos falar do que esse filme tem de bom, porque acredite se quiser, esse filme tem coisas boas. Eu sou o Luiz Felipe, e esse é o Lip Sem Foco. Se você já chegou até esse momento do vídeo, já de coração, queria pedir que você se inscrevesse no canal, se você ainda não for inscrito, já clicar aí no botão do like. Não deixe pra fazer isso depois, que eu sei que você vai esquecer. Nesse momento agora, pra mim, é natural eu entrelaçar muito os acontecimentos do filme com os acontecimentos da obra original. Mas fique tranquilo em relação a spoilers, porque esse não é um filme que os spoilers fazem muita diferença, e mesmo assim eu vou tomar cuidado em relação aos acontecimentos principais, tudo bem? No filme de Cavaleiros do Zodíaco, a deusa Athena, ela foi adotada pelo Al-Mankido, que é o Shambin, e a Gurod,
que é a Jean Grey. Um elemento que esse filme traz, que simplesmente não existe na obra original, é a personalidade da deusa que mora dentro do corpo da mortal Saori Kido. Esse foi um elemento que eu sempre estranhei na obra original, porque enquanto Hades e Poseidon, os dois principais deuses que aparecem na obra original, além da Atena, ambos nós conhecemos primeiro a pessoa, que é o receptáculo do deus, e depois nós conhecemos o deus quando ele toma o controle do corpo da pessoa. Esse é um elemento que tá na obra desde o começo, e que por algum motivo isso nunca aconteceu com a Saori. O Julian Solo, a reencarnação do deus Poseidon na Era Moderna, não conversa com Poseidon. É como se, enquanto o Julian Solo está no controle, Poseidon está adormecido. Quando Poseidon tá no controle, Julian Solo está adormecido. Mas com a Atena nunca foi assim. A Saori e a Atena sempre foram a mesma pessoa, nunca teve nenhuma questão dessa personalidade da deusa, e que simplesmente não faz sentido. E essa é uma coisa que o filme quer corrigir, e que é um elemento que quando eu vi isso eu pensei, cara, se tivesse isso na obra original, a obra original seria muito superior. Porque um grande problema é que a Saori é muito mais um elemento de roteiro do que uma personagem. Pra ser bem honesto, a maioria dos personagens de Cavaleiros, eles são mais funcionais ao roteiro do que bons personagens, e isso inclui o Seiya. Na obra original, a Saori, ela não tem conflitos internos. Após o momento que fica claro pra todo mundo na obra de que ela é Atena, o conflito que a Saori tem na obra sempre é o objetivo prático que precisa ser executado para que a obra simplesmente aconteça. Na maioria das vezes, isso inclui ela quase morrendo por algum motivo, e os outros personagens tendo que correr contra o tempo para que a Saori não morra. Então a Saori tem pouquíssimos momentos em que ela toma a decisão, em que ela se mostra como uma pessoa pensante. Já a Saori do filme, essa menina tem muito conflito interno. Ela é muito mais interessante do que a Saori original, porque ela diz que em muitos momentos ela se sente uma invasora dentro do próprio corpo. Uma questão desse filme é que a deusa Atena, justamente nessa questão da faceta do deus, né, como o caso de Poseidon e Hades, pela Atena ser a deusa da guerra e da sabedoria, o que todo mundo acredita é que quando a Atena, que está adormecida dentro do corpo da Saori, despertar, ela irá trazer o mundo à ruína. O que eu acho estranho. Na obra original, a Atena, a função da Atena é proteger o mundo de outros deuses, mas eu acho interessante que o filme, ele coloca uma frase que é muito fácil até você nem perceber, e eu achei isso muito legal. Ele coloca o fato de que a Atena escolhe proteger o mundo. E quando a gente pensa que ela é uma deusa com um poder destrutivo, com um poder bélico muito devastador, proteger a Terra, proteger os humanos, isso é uma escolha. Mas isso torna Atena uma personagem que coexiste com a Saori, e mesmo que a gente não tenha visto ela de verdade no filme, ela já é, pelo menos, uma presença, pelo menos um ser que eu fiquei com muita vontade de entender. Ao mesmo tempo que existe o conflito interno entre a Gurad e o Auman, e esse é o plot principal do filme, com o fato de que a Gurad, né, que é a mãe adotiva, né, só lembrando dessa informação, em um certo dia, quando a Saori ainda era muito pequena, a Saori teve uma explosão do cosmo e ela quase matou a mãe dela. A mãe perdeu os braços e isso gerou um conflito muito grande entre mãe, pai e filha, porque aconteceu uma cisão, e a partir daquele momento, enquanto o Auman Kido, ele queria proteger a filha dele, porque ele acredita que a Saori pode vir a aprender a não exatamente controlar a Atena, mas aprender a conviver com a Atena, ao ponto de que ela poderá usar o poder da deusa Atena para o bem. Ou melhor até, ao ponto de fazer com que a deusa Atena se torne uma deusa bondosa. Ele não acredita que a Atena simplesmente vai ser boa, mas sim que a filha dele pode fazer com que a Atena seja. E isso é bonito. E isso é um elemento muito interessante que dá profundidade para esses personagens. Enquanto do outro lado, a Gurad, ela acha que a filha dela vai trazer esse mundo à destruição. Então é interessante porque o grupo de vilão liderado pela Gurad tem uma causa minimamente entendível. A única coisa que me incomoda muito é a forma que esse filme usa o cosmo. Porque em Saint Seiya, o cosmo é uma energia que você consegue expandir, você consegue ficar com a sua cosmoenergia. Ela pode crescer, mas isso depende de treino, isso depende de prática. Ninguém é necessariamente mais apto a ter controle do cosmo do que a outra pessoa. Controlar o seu cosmo é uma questão de treino, é uma questão de prática. Acontece que na obra original, e até nessa obra também, ninguém sabe que existem cavaleiros por aí. Esse não é um conceito que as pessoas conhecem. O que dirá saber que cosmo é uma coisa que existe. Mas fato é que ninguém é necessariamente especial. Você entrar em contato com o seu cosmo é você
entender que você é parte do universo e você aumentar a sua energia interna ao se conectar com o universo, ao se conectar com as estrelas, ao se conectar com a sua constelação protetora. Isso é o Cosmo em Cavaleiros do Zodíaco. Eu fiquei muito estressado quando eu vi que a Gurad, ela sugava o cosmo de outras pessoas para que ela se mantivesse viva, porque senão ela poderia morrer. E literalmente nesse filme eles conseguem drenar o cosmo e armazenar cosmo como se fosse um galão de energia, cosmo. É claro que esse é um elemento que uma adaptação pode os roteiristas falarem, e se a gente trabalhar com o cosmo como se ele fosse uma energia maleável que a gente consegue tirar do corpo da pessoa, mas eu acho isso... eu não gosto, de coração, eu não gosto, eu não acho que funciona. Eu entendo que numa adaptação você mexa no que você quiser, desde que você ache que vai ficar mais adequado à obra que você quer contar. Mas se você vai mexer em algum elemento estrutural da obra e você vai fazer uma coisa pior do que a que já existe, né? Então teve essa questão do cosmo e tudo em volta do cosmo acaba sendo muito importante pra trama que o filme quer contar. Então se eu critiquei o roteiro lá atrás por ele ser mal escrito, pra ser bem sincero, ele não apenas é mal escrito, como a história que eles querem contar não é boa. Esse é um elemento que é muito fácil de simplesmente esquecer que ele existiu numa eventual continuação. Já dizendo aqui, eu acho muito difícil esse filme ter uma continuação, porque eu realmente acho difícil esse filme fazer sucesso. Mas se ele fizer sucesso, pra mim, tem dois motivos e nós já falamos do primeiro. O primeiro motivo é porque eles conseguiram fazer a Saori ser muito, mas muito mais interessante, uma personagem muito mais complexa nesse filme do que em qualquer lugar que a gente já viu a Saori. E o segundo ponto é o Seiya. O Seiya sempre foi um personagem razoavelmente fraco, porque no começo da obra, basicamente, o Seiya, ele tem um objetivo muito definido. Ele quer reencontrar a Seika, que é a irmã dele, e que é muito engraçado porque a Seika, na versão em inglês, né, do filme, no idioma original do filme, ela se chama Patricia e a Saori se chama Sienna. E aí é muito engraçado que a gente tá vendo os atores falando Patricia e a legenda falando Seika. Mas o Seiya, ele quer encontrar a irmã dele, eles foram separados quando eles eram pequenos. Na obra original, isso aconteceu porque o Seiya foi pra Grécia pra treinar e se tornar um cavaleiro, enquanto no filme eles foram separados quando o Seiya manifestou o cosmo dele. A Gurad, ela tem uns leitores que conseguem triangular a posição de quando alguém dispersa cosmo, né? Justamente voltando nessa ideia esquisita do cosmo, muito mais como uma energia do que uma coisa etérea. E aí os homens da Gurad foram até onde o Seiya estava, e aí eles capturaram a Seika e tudo mais, e desde então a Seika nunca mais apareceu. O Seiya sempre foi uma pessoa que queria encontrar a irmã dele de volta, e por conta disso, o Seiya sempre foi uma pessoa muito pavio curto, muito desbocado e muito divertido de acompanhar. Na obra original, até o momento dos cavaleiros descobrirem que Saori é Athena, e existe toda essa conversa de que depois que os cavaleiros descobrem que Saori é Athena, rola um emborrecimento, todo mundo perde várias camadas de personalidade, o Seiya praticamente deixa de ser um personagem a partir do momento que ele descobre que Saori é Athena, mas até aquele ponto, ele sempre foi extremamente desbocado, extremamente debochado, um personagem principal de um anime divertido de você acompanhar, que alguém queria chegar dando palestrinha pra ele, ele falava, cara, de coração, eu não tenho tempo pra isso não, cara, tudo bem, eu vim aqui resolver isso, eu quero que você me ajude a resolver isso, você pode me ajudar? E esse elemento, esse Seiya daqui tem, e é muito interessante porque ele conhece a Saori já desde o começo como Athena. E o Seiya mantém a personalidade dele firme até o final da obra. Mesmo no momento mais epílogo, assim, do filme, o Seiya não deixa de ser uma pessoa debochada e bem-humorada. O Seiya não esquece do objetivo claro dele, que é encontrar a irmã, mas ao mesmo tempo agora, ele também tem o objetivo de ajudar a Athena. Então é muito bom o desenvolvimento desses dois personagens nesse filme. O que é triste é que esse bom desenvolvimento aconteceu em um filme que foi muito mal feito. E é por isso que eu queria muito que esse filme tivesse uma continuação. Possivelmente veria os outros Cavaleiros de Bronze numa sequência, mas o principal benefício de uma sequência seria o da produção ter mais dinheiro para trabalhar. Um outro elemento do filme que, em alguns momentos, principalmente quando era numa escala menor, né, em combates 1x1, se lá atrás eu falei mal dos movimentos de câmera durante as cenas de luta,
Agora aqui, falando de uma coisa boa, eu queria ressaltar a coreografia. É claro que existem algumas cenas que eu sinto que não tem salvação, mas a coreografia é bem interessante em muitos momentos. O que eu senti foi que a forma como as lutas foram filmadas enfraqueceram uma coreografia que tava boa. Isso não vale pra todas as cenas, mas isso vale pras lutas desse filme no modo geral. Novamente, mostrando que alguns elementos foram feitos com carinho, mas as limitações da produção fizeram com que esse carinho precisasse ser cortado e podado, até que, essencialmente, a única coisa boa que de verdade sobrou aqui foi o desenvolvimento dos dois personagens principais desse filme. O que pra mim deixou aquela sensação de que esse é um filme ruim, mas eu fico triste por ele ser ruim, porque a gente vê que ele é um filme que o coração dele tava no lugar certo. Ele é um filme que, vendo o desenvolvimento, vendo o tratamento que deram pro Seiya e pra Saori, eu não consigo acreditar que não existia um carinho por trás da produção desse filme. Mas é que eu realmente sinto que foi uma produção que, conforme ela foi acontecendo, tentaram levar ela aos trancos e barrancos, fazer acontecer, e ao longo do caminho foi como um carro que precisa ser consertado em movimento. Uma coisa vai caindo, você vai deixando pra trás, mas você não pode parar o carro, você segue. Quando você vê, já tá num ponto que não tem mais como você brecar, mas já não tem como você impedir que uma catástrofe aconteça. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, o que esse filme conseguiu acertar é uma coisa que é muito comum, um filme que tem o quádruplo do orçamento dele falhar. O que ele falhou é justamente o que era óbvio que ele ia falhar. Era querer fazer um filme que ia precisar de CGI, ia precisar de um bom design de produção, que ia precisar de um bom design de personagem, que ia precisar de bons roteiristas, de bons assessores, de muita coisa. Tudo que eles tiveram pra produzir esse filme foram 2 misto quentes e um suco de máquina, e aí eles mostraram pra gente que realmente fazer um filme de ação, com CGI, com bastante cena de luta, com 2 misto quente e um suco de máquina, não funciona. Ficou claro que se fossem 160 milhões, 180, 200, talvez a gente, quem sabe, teria conseguido um bom filme de Cavaleiros do Zodíaco. Infelizmente, não foi dessa vez. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você acompanha meu trabalho, você sabe o quão Cavaleiros do Zodíaco é uma obra importante pra mim, é uma obra pra mim que é muito querida. Eu sempre revisito, eu sempre revisitarei Cavaleiros do Zodíaco aqui nesse canal. Vocês podem contar comigo pra isso. Se inscreve, deixa o seu like, comenta aí se você já assistiu o filme, se você não assistiu, o que você achou, quais são suas expectativas, todas essas coisas. Bora trocar essa ideia. Eu fico muito triste que eu realmente achei o filme muito, muito ruim, mas como eu não esperava que esse filme existisse, o mero fato das ideias, dos conceitos, dessa Saori que esse filme quis trazer, desse Seiya que esse filme quis trazer, pra mim são alguns conceitos que eu gostei muito de poder tê-los visto, que eu gostei muito de poder pensar como seria a obra original, que por mais que ela tenha dezenas de falhas, que eu vivo abordando essas falhas, e como os acertos mostram algumas coisas boas que o Kurumada tinha na cabeça, eu adoro trazer essas coisas aqui no canal, mas eu gosto de pegar essas ideias e pensar como seria a obra que eu gosto tanto se essas ideias dessem uma repaginada. Como pensar nesses personagens como pessoas com ideias próprias, com falhas, com conflitos, e o conflito por se ter objetivos internos e objetivos macros, como tudo isso faria a obra que mora no meu coração ser uma obra muito, muito melhor do que ela é. Eu fico por aqui, sou o Luiz Felipe, e esse é o Lip Sem Foco. Muito obrigado.